Olá, gente, tudo bem? Sou Valmir Moratelli, colunista da revista Veja, e hoje nós vamos bater um papo com Érica Hilton, do pessoal de São Paulo. Érica, em 2020, foi a mulher mais votada para vereadora do Brasil. Em 2023, a primeira mulher trans eleita deputada federal. Érica, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa. Um prazer falar com você diretamente de Brasília, né, Érica? Oi, Valmir, muito obrigada, o prazer é meu, obrigada pelo convite, diretamente de Brasília, aqui do meu gabinete, nessa correria que as quarta-feiras Brasília são bem particulares, específicas. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. É animado quarta-feira aí? Me conta um pouco desses bastidores de quarta. Quarta-feira é animado, porque quarta-feira temos as comissões, além da ordem do dia. Eu acho que é o dia mais quente da casa, né? As terça-feiras começa ali a aquecer, tem plenário, às vezes tem alguma ou outra coisa, mas as comissões mesmo, as reuniões ordinárias das comissões, são às quartas-feiras. Então, quarta-feira é o dia onde tudo acontece e geralmente as pautas mais quentes do plenário, na ordem do dia, estão nas quartas-feiras, né? Então, quarta-feira é aquele dia que nós começamos bem cedo e não temos hora para terminar, porque a ordem do dia aqui em Brasília, ela é mais ordem da noite do que ordem do dia, né? Eu tô para ver uma ordem do dia ser iniciada ainda com um dia claro. A ordem do dia inicia às 8 da noite, 9 da noite, 7 da noite. Então, quarta-feira é onde Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Mulher, Comissão da Família, Comissão... E eu faço parte dessas comissões, e também tem aquelas outras comissões que, mesmo que eu não seja membro, nem suplente e nem titular, eu, às vezes, a depender do que está na pauta da comissão naquele dia, eu gosto de passar para contribuir com o debate, para me somar aos meus colegas que são titulares dessas comissões. Então, quarta-feira é um dia bastante agitado. Maravilha. Érica, já vou colocar aqui uma. Você, quando recebeu o prêmio, um prêmio recente, você chegou a dar uma declaração que eu acho que seria interessante a gente já começar, que você pudesse dar um parecer sobre isso, né? Sobre a questão do peso da representação, do que significa realmente o seu papel em Brasília. Você afirmou, abre aspas, que está tentando fazer alguma diferença na política institucional, mas também para além, colocando no patamar de pessoas trans e travestis em outro lugar, né? Na política nacional. O que representa para você hoje, como deputada, já tem aí 9 meses, né, no cargo? Qual é a visão que você tem sobre isso? Eu acho que a minha visão permanece a mesma. Eu acho que nós temos um papel importante na sociedade a partir da representação da nossa identidade, do nosso corpo num espaço tão importante como é o espaço da política brasileira no Congresso Nacional. Estar aqui é fazer com que as pessoas possam, primeiro, olhar para a existência dessa população e olhar para a agenda dos direitos dessa população. Mas é também lembrar as pessoas de que nós não somos apenas um corpo negro, ou um corpo transexual, ou um corpo XYZ. Nós somos indivíduos, nós somos pessoas convivendo na sociedade e temos discutido inúmeros interesses da sociedade, da agenda política, que também são nossos interesses. Então, eu acho que a representação ela é importante, lembrando que nós vivemos num país que é um país que exclui esta população, é o primeiro país do mundo que mais mata essa população, ainda comparado com países onde é crime, por exemplo, ser LGBTQIA+. A sociedade tem muita desinformação acerca desta comunidade, muitos estigmas e estereótipos estão atrelados à nossa humanidade, e estar aqui é dizer à sociedade, nós existimos, e existimos como quaisquer outras pessoas, e é importante que nós sejamos enxergados, porque a partir de sermos visibilizadas, nós conseguiremos enfrentar e talvez parar as estruturas de violência, de ódio, de precariedade da nossa vida. Então eu acho que é este papel que eu cumpro. Mas acho que mais do que isso, é também mostrar a nossa capacidade de organizarmos uma agenda política e de organizarmos disputas na sociedade que não estão restritas ou exclusivas apenas aos interesses ou à agenda LGBT, feminina ou negra. Nós, enquanto políticas, enquanto parlamentares, temos capacidades e condições de discutir uma agenda para o país, uma agenda para os nossos estados, mas também uma agenda para a nação. E para mim é fundamental que a sociedade passe a enxergar mulheres iguais a mim, que infelizmente ainda hoje 90% de nós vivemos apenas na prostituição, como pessoas capazes de formularem políticas públicas, como pessoas capazes de fazer um debate competente, com qualidade, seriedade, que envolve os interesses da nação e não apenas os interesses da nossa casta. Perfeito. Érica, você se sente pressionada com esse pioneirismo que você ocupa?
Olha, eu não diria pressionada, porque eu acho que a palavra pressionada ela tem uma conotação até um pouco ruim, ela traz de alguma forma alguma negatividade nela, pelo menos na minha interpretação. Mas eu sinto um peso da responsabilidade que é ocupar de forma tão inédita determinados espaços e do peso da representatividade que é ser esta voz que precisa, de alguma maneira, tentar aglutinar a diversidade das minhas comunidades, a quais eu faço parte, para tentar representar os clamores dos movimentos sociais, das bases e daquilo que está sendo produzido ao longo da nossa história. Então eu acho que isso tem um peso, que é um peso de responsabilidade. Eu não sinto que há uma pressão, assim, que há uma cobrança, mas eu tenho para mim uma cobrança. Acho que talvez a pressão, talvez a palavra pressão, ela venha mais no sentido da subjetividade. Eu imponho sobre mim, sim, um determinado tipo de pressão, porque eu sei que o que eu faço, que o que eu falo, o que eu represento num espaço que até ontem não tinha esta representação, não é apenas sobre mim, é sobre todo um conjunto de pessoas, de indivíduos que foram silenciados, que foram negados de estar aqui, que são cotidianamente invisibilizados. Então, sim, há sim um peso de estar nesse espaço e tentar representar da melhor forma possível os interesses, as agendas, as demandas, as discussões e tudo aquilo que é produzido ao longo da história desses movimentos do qual eu faço parte e tento representar da melhor maneira possível aqui na Câmara Federal. Ô, Érica, você tem uma participação muito intensa também nas redes sociais, né? Até quando, até de uma forma orgânica e espontânea, digamos assim, também. Muitas das suas falas acabam virando posts em ou em outras redes sociais que não são as suas. Como é que você vê isso, o alcance da sua fala hoje, não só por parte da militância, mas também fora da parte, enfim, da ala partidária, do pessoal, enfim. Existe uma força muito grande. Recentemente teve uma fala sua que reverberou muito forte na sua participação em uma das comissões da casa. Então, o seu discurso acaba tendo eco em outras maneiras nas redes sociais. Eu recebo isso com muita alegria, porque isso é parte de um trabalho árduo, duro, que nós fazemos para quebrar com as bolhas. Eu sempre disse que eu quero e preciso me conectar com os mais diversos setores da sociedade, porque quanto mais pessoas tiverem interesses pela política, e quanto mais pessoas se sentirem parte da política, fazendo e participando da política, mais inovadora, diferente a política será. Nós conseguiremos quebrar a velha política, que é uma política hegemônica, de casta, excludente, fechada, de bastidores, para fazer com que as pessoas, os jovens, os setores culturais, artísticos, enfim, todo mundo possa se sentir representado e, de alguma maneira, participando e entendendo o impacto que a política tem na sua vida e a necessidade de que essas pessoas participem também da política. E acho que as redes sociais é um desses caminhos, porque ela faz com que a gente consiga se conectar com as mais diferentes pessoas da sociedade e consiga fazer com que a nossa voz e o nosso trabalho tenha ampliação. No Brasil, a direita e a extrema-direita faz isso de uma forma muito bem, inclusive usando robôs, máquinas, recursos para fazer, e nós, enquanto esquerda, com nada dos recursos e das máquinas que esses outros grupos políticos têm, também precisamos contrapor essas narrativas. Então eu acho isso maravilhoso, é fruto de um trabalho árduo, mas é também reflexo de um maior interesse por parte das pessoas na discussão política. E o quanto a forma como eu tento moldurar o meu discurso acessa as pessoas. Eu tento fazer com que o meu discurso não seja um discurso difícil de compreender, mas que seja um discurso claro, rápido, com emoção, porque não preparo, não estudo, falo com aquilo que trago na minha mente, no meu coração, e faço com que as pessoas se conectem, com que elas entendam que aquilo também é sobre ela, que aquilo também é sobre a vida delas, que elas fazem parte do trabalho que eu estou realizando aqui na Câmara Federal e que elas precisam participarem cada vez mais da política e, em especial,
os jovens negros, os jovens das periferias, a juventude LGBTQIA+, que é o futuro do nosso país e que muitas vezes é jogada para muito longe da política, que muitas vezes acham que a política não é um lugar para elas, não se reconhecem na política, não se sentem representadas pela política, e é por isso que a política continua perpetuando a exclusão desses indivíduos na política. Então eu me preocupo muito com isso e tento fazer com que as minhas redes sociais sejam, não só pela minha atuação política, porque eu também falo de moda, eu danço, eu interpreto Beyoncé, porque eu sei que isso atrai, eu sei que isso chama setores que talvez não sejam chamados pela minha atuação na comissão, mas vão vir pela minha brincadeira, pela minha espontaneidade, pelo look que eu estou usando em determinada situação, pelo intercâmbio que eu faço da política com outros assuntos, pela intersecção que eu faço da política com outros assuntos. E para mim isso é muito importante e esse reconhecimento, essa reverberação é gratificante porque é reflexo de um trabalho que tem, de alguma forma, dado certo e eu espero que dê cada vez mais certo para que essa juventude, essa galera toda que durante muito tempo não viu representatividade ou representação na política, possam sentir isso a partir da minha atuação. Legal. Eu vou pegar uma declaração aqui sua que você deu recentemente em resposta a uma parlamentar, uma dessas ideias que viralizaram nas redes sociais, já que a gente está falando dessa questão das redes sociais, e a força que a gente sabe muito bem que as redes têm hoje para a política mesmo. Você chegou a defender, abre aspas, a luta das mulheres transexuais e travestis desse país, que nunca excluiu nenhum tipo de mulher. Você colocou isso é muito debatido nas redes sociais, enfim. E a gente sabe que o movimento feminista, historicamente, tem uma ala muito, digamos, não sei nem se a palavra seria conservadora, mas enfim, existe uma ala entre as feministas que exclui as mulheres trans, né, e travestis. Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Como é que você, enquanto mulher e também deputada, vê essas lutas internas dentro do próprio movimento feminista? Olha, eu vejo isso de forma muito lamentável, porque eu acho que todas nós mulheres poderíamos estar respeitando nossas diferenças e respeitando nossas particularidades. Nenhuma mulher é igual. Todas nós temos diferenças, todas nós temos particularidades. Todos os grupos têm as suas questões específicas, mas nós poderíamos estar consolidando uma agenda no Brasil que enfrentasse o patriarcado, a misoginia, o fascismo, a ausência de representação das mulheres, a intolerância contra as mulheres, a violência política de gênero que atinge todas nós, cis, trans, brancas, negras, claro, umas mais, outras menos, ao invés de, dentro de algum espaço, algumas mulheres optarem pela desonestidade intelectual, pelo mau caratismo, porque é desta maneira que classificam estes comportamentos, e decidirem atacar um grupo de mulheres que já são constantemente atacadas, um grupo de mulheres que muitas vezes sequer tem como se defender, e fazem esse tipo de ataque baseado em abstração, fazem esse tipo de ataque baseadas em discursos biológicos que já foram descaracterizados, até porque a biologia não é uma ciência isenta de interesses, né? Nós sabemos que ela, inclusive, foi utilizada muitas vezes para legitimar a violência contra a população negra, violência contra as mulheres negras, a ausência de necessidade de anestesia durante o parto, entre outros episódios que eu poderia citar aqui, medição de crânios para dizer que negros eram inferiores a brancos. O próprio nazismo se utilizou de discursos biológicos para tentar colocar e imputar uma crença de uma supremacia branca diante dos judeus. A biologia, a ciência foi usada em determinadas vezes na nossa história para que determinados grupos pudessem justificar a violência, o massacre, a opressão sobre outros grupos. E é este discurso que nós vemos reproduzido nas falas dessas taus feministas, que não acho que devem ser chamadas de feministas, porque pregam contra o próprio feminismo. O feminismo é uma ferramenta política e social que quer fazer com que as mulheres não sejam apenas representadas a partir de características biológicas, que as mulheres não sejam vistas apenas como um aparelho reprodutor, né? Que mulheres sejam vistas como sujeitas políticas, sociais, emancipadas, econômicas e tudo isso. Essas mulheres reduzem essa discussão para atacar de forma covarde e de mau caráter o direito de mulheres que hoje sequer têm direitos. Porque quais são os direitos que nós conseguimos assegurar hoje na sociedade brasileira? Nós ainda seguimos sendo executadas de forma brutal neste país. Então é lamentável, eu classifico como triste, porque é dispensar energia para uma pauta ou para um lado da discussão
que não deveria. O nosso inimigo deveria ser o patriarcado, o nosso inimigo deveria ser a violência contra as mulheres, o nosso inimigo deveria ser a desigualdade da sociedade entre homens e mulheres, o nosso inimigo deveria ser a vulnerabilidade menstrual de meninas e mulheres nas escolas, nos cárceres, na população em situação de rua. E aí essas mulheres ignoram tudo isso, essas mulheres passam por cima desse debate e elegem que a pauta prioritária desse dito feminismo são as mulheres transexuais e travestis, que não estão oferecendo nenhum tipo de risco à existência dessas mulheres, ao feminismo ou a nenhuma discussão. Porque se nós perguntarmos a elas quais são o risco, a ameaça que de fato nós oferecemos, elas não vão ter o que dizer. Ou quando dizerem, vão dizer falas como, por exemplo, nós estamos ganhando em concursos de não sei o que lá. Não existe nada na materialidade. Então, de fato, isto é lamentável. Esta é uma covardia usada por mulheres que, em vez de lutarem contra o nosso inimigo real, escolheram se alinhar ao patriarcado de alguma maneira, ao discurso de ódio, ao fascismo e à intolerância para seguir perseguindo grupos minoritários. Isso é uma prática, né? As mulheres negras, por exemplo, mulheres indígenas, mulheres trabalhadoras, mulheres com deficiência, quando que o feminismo dessas mulheres começaram a nascer? E se nós olharmos para o grupo dessas ditas feministas que atacam o direito de mulheres transexuais e travestis, nós não vamos encontrar, ou se encontrarmos, será uma minoria de mulheres dissidentes. Nós estamos falando aqui, em sua grande maioria, de mulheres brancas, universitárias, privilegiadas economicamente, que elencaram essa pauta para darem vazão ao discurso de ódio, ataque e perseguição às mulheres transexuais e travestis, que não precisa de mulheres para atacá-las e persegui-las. Nós vivemos a realidade que nós já conhecemos no Brasil. Então eu classifico como covarde, lamentável e de um mau caratismo, de uma desonestidade intelectual sem precedentes. Érica, a gente teve uma cena, no mínimo, lamentável no primeiro semestre, né, do deputado, seu colega na casa, o deputado Nicolas Ferreira, com uma peruca, né, enfim, ridicularizando a posição das mulheres na plenária da Câmara. Você imaginava que sofreria ataques dentro da Câmara? Sim. Ou você já estava preparada para isso? Acho que nós nunca estamos, por mais que nós, o tempo inteiro, ao longo de nossa vida, temos a violência, o desprezo e o ódio como uma presença constante da nossa existência. Desculpa. Eu acho que nós nunca estamos preparadas para a violência e nós nunca estamos preparadas para o ódio. Nós nos tornamos fortes, nós nos preparamos, mas na hora que os ataques aparecem, nós somos tomadas de surpresa, até porque a gente nunca sabe em que medida, em que proporção e de que maneira eles surgirão. Mas eu sabia e sempre soube que este não era um espaço que me receberia de braços abertos por todos os parlamentares. Existem muitos parlamentares, meus amigos, companheiros, homens e mulheres, que são queridos, que são parceiros, que fazem com que o meu trabalho possa caminhar, mas eu sabia que existia uma extrema-direita que, inclusive, no último pleito eleitoral, ganhou ainda mais espaço dentro do Congresso Nacional e que eles estariam ali prontos para usarem do seu ódio, da sua intolerância, de tudo aquilo de pior que eles tinham para me atacar. Então aquilo era algo esperado. Eu não imaginava tão rápido. Aquilo foi em março, né? Dia Internacional das Mulheres, uma data importante para todas nós, uma data de luta, uma data histórica, mas sim, de alguma maneira, eu já estava preparada e sigo preparada. Eu estou sempre preparada, porque o meu corpo é um corpo marcado pela violência. O meu corpo é um corpo marcado pelos ataques. Então eu estou sempre preparada porque na minha vida não foi diferente e este lugar é um lugar onde essas violências se reproduzem, mas na onde também eu tenho a condição de rebatê-las e de enfrentá-las de peito aberto e na mesma proporção com as quais ela vem, porque estamos falando que estou aqui também como deputada federal eleita pelo povo e não permitirei que essas violências passem batidas. Ainda que muitas vezes a nossa atuação não gere efeito nenhum, porque nós estamos falando de um jogo armado, de um jogo montado para todos eles. Mas nós estaremos aqui para denunciar, para gritar e para dizer que esse tipo de coisa não passará silenciada ou esquecida, pelo menos diante dos olhos da sociedade.
Ô, Érico, uma curiosidade. Quando você se encontra, por exemplo, com o Nicolas fora da plenária ali da Câmara, nos corredores, alguma coisa, existe uma relação de cordialidade? Existe algum momento em que vocês chegam a conversar, a trocar ideias? Não. Não, 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 isso não existe. Não existe. Há um clima ruim, é isso? Não sei se é um clima ruim. Da minha parte, é um clima de desprezo. Então, eu tenho desprezo pela pessoa dele e me mantenho isenta na minha. Não sinto que haja um clima ruim entre nós, mas acho que há um clima de desprezo e que muito provavelmente da parte dele deva ter o mesmo sentimento. Então, não acho que há motivos para que nós nos cumprimentemos. Como é que você lida com a saúde mental fora da política, no momento em que você está off política? Olha, eu fico pensando como eu lido com ela também, sabe? Mas eu acho que uma das coisas que eu faço é terapia semanal. É importante para mim tentar organizar as minhas ideias. Eu gosto de fazer exercício físico, não tenho conseguido fazer nos últimos tempos por conta da dinâmica, da correria, mas eu acho que a atividade física ela libera, né, substâncias, hormônios, enfim, importantes para o equilíbrio da atividade física. Acho que a música, o skincare, o cuidado comigo mesma, com o meu cabelo, com a minha pele, um filme bobo no final de semana, um passeio com um namorado, são coisas que fazem estar com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, que me fazem bem, são mecanismos de defesa, proteção, autocuidado e equilíbrio da minha saúde mental. Então eu acho que eu uso isso como recursos para não enlouquecer, porque de fato isso daqui é enlouquecedor. Então eu acho que essas são ferramentas e são mecanismos que às vezes até muito lúdico, como, por exemplo, ouvir uma música, ouvir um álbum de um artista que eu gosto, dar aquele tempo para mim, aproveitar aquele tempo para cuidar do meu corpo, para cuidar das minhas coisas, para me desligar um pouco das redes sociais, me desligar um pouco da atividade parlamentar, né? Porque mesmo aos finais de semana, mesmo em dias que não há sessão, nós estamos o tempo inteiro movidas e envoltas na política, não tem como desligar. Então eu acho que esses momentos são momentos que eu busco entender que é aquele off da minha mente para que eu consiga ganhar fôlego para iniciar uma nova semana. Legal. Você falou sobre música. Quais são as suas preferências musicais? O que você tem ouvido? Olha, eu tenho ouvido assim incansavelmente Beyoncé, né? Renaissance, que é o último álbum. Eu sou muito fã de Beyoncé. Eu faço parte da Beehive, que é como chamam os fãs de Beyoncé, né? Eu sou parte da Beehive e eu tenho ouvido bastante Beyoncé. Mas eu gosto de ouvir tudo. Eu sou muito eclético. Eu ouço Beyoncé, eu ouço Amy Winehouse, eu ouço Solange Knowles. Eu gosto de ouvir Maria Rita, Lineker, né? Eu gosto de música boa, né? Erykah Badu, então eu gosto de ouvir isso. Mas ultimamente, Don Toliver, que são rappers, Kendrick Lamar, né? Eu ouço de tudo um pouco, mas ultimamente eu tenho ouvido muito Beyoncé. Tá, já entendemos que Beyoncé está na sua. Top one. Tá na sua lista de playlist ali principal. Na minha lista principal. Tá certo. A cantora Pablo Vittar disse numa entrevista não faz muito tempo que toda mulher trans é louca por cirurgias, adora uma cirurgia plástica. Você concorda? Você gosta de mudar o tempo todo? Olha, eu não sei se afirmar isso não é criar uma ideia um tanto quanto estereotipada. Eu acho que, de fato, quando nós olhamos para a nossa comunidade, nós percebemos que nós gostamos e somos adeptas das cirurgias plásticas, até muitas vezes para haver um enfrentamento às disforias que nós sofremos pelo olhar da sociedade sobre nós. Eu gosto de mudanças, eu gosto de mudar, mas eu não sou louca das cirurgias plásticas. Não, eu não passo por procedimentos plásticos. Mas eu acho que é uma opção, acho que é uma escolha e acho que se houver a necessidade, eu assim o farei. Tá certo. Você já falou algumas vezes sobre a sua história, né? Só queria trazer alguns tópicos aqui que são sempre muito interessantes de se discutir, até porque, né, você hoje ocupa um espaço que é o de representação, como a gente abriu essa conversa falando, né? Trazer a representação de uma política com a sua história acaba abrindo também possibilidades para que outras pessoas possam ver que também é possível ocupar esses espaços, né? Você já falou que veio de uma família evangélica, de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, e foi criada pela mãe e pelas avós. Nessa época você chegou a ser obrigada, não sei se o termo foi exatamente esse, mas obrigada a frequentar
à igreja para tentar, entre aspas, te curar, né? Como se fosse possível a cura gay. Queria que você me falasse um pouquinho desse processo, assim, Érica. Eu sei que você já falou algumas vezes, tá? Mas, assim, é um processo que ainda te dói ou é algo que você já apaziguou com o seu passado? Olha, eu acho que é algo que eu já apaziguei com o meu passado há bastante tempo, inclusive com tendo retomado a boa relação com a minha mãe, que em determinado momento foi rompida, e a partir desse rompimento eu vou pra rua, eu vou viver a marginalidade, a exclusão social, a prostituição compulsória, uma série de violências marcadas pelo meu corpo, tão marcadas no meu corpo tão jovem, mas eu acho que isso é uma coisa que eu pacifiquei, até porque essa não é uma história que é minha única e exclusivamente, esse é um retrato genérico do Brasil, no que diz respeito à vivência de transexuais e travestis, mas também é parte de uma história dolorosa que me torna uma mulher forte, que me torna uma voz capaz de lutar pela ruptura dessa história, dessa perpetuação de repetição dessas histórias, né? Por essa repetição. Então eu olho para isso com dor em determinados momentos, mas não com aflição, com angústia, mas por dizer, poxa, eu também sou uma dessas estatísticas. Eu também sou um corpo que percorreu por este caminho. Eu também passei por este caminho e que pena que tenha passado por este caminho, exatamente pelo ódio, pela intolerância, pela desinformação, pelo medo, né? Que são esses os motores que movem esta ação. Mas isso também me ensinou, me transformou numa mulher forte, me mostrou a dura realidade da vida, da existência de corpos iguais aos meus e me colocou e me chamou à obrigação de que a minha voz se levantasse como uma voz na defesa desses direitos. Claro que eu acho que essa é uma marca que a gente vai carregar para sempre na vida. Eu acho que não dá para esquecer os lugares por onde eu passei. Eu acho que não dá para esquecer as dores que o meu corpo sentiu, os medos que eu senti, sabe? Eu era muito jovem e vivi realidade e situações extremamente duras. Mas isso não me desestabiliza, isso não me dá, eu olho, eu sofro com aquilo, eu remoo aquilo, eu sinto alguma coisa com aquilo. Eu lamento por aquilo, eu sinto muito se eu tiver que dizer que sinto alguma coisa por ter vivido tudo aquilo que eu vivi tão jovem, tão cedo, pela desestabilização da minha família, mas eu acho que esta é uma relação bem resolvida. Eu falo sobre ela, eu olho para ela, eu revisito este lugar e revisito esta Érica também no processo terapêutico para entender quais traumas, quais medos, quais dores, quais lacunas ficaram abertas e precisam ser fechadas, mas com superação, com um olhar mesmo de entender, compreender, até para me tornar, subjetivamente falando, mais forte e mais capaz de atuar em defesa de outras Éricas que existem no mundo. E para que outras Éricas com essa história possam não existir mais. Então, se eu tivesse que te responder, eu diria que sim, eu acho que é uma relação pacificada com esse duro passado, triste e doloroso. E às vezes eu preciso revisitá-lo porque ele deixa as suas marcas e as suas cicatrizes. Uhum, com certeza. É algo que acaba se tornando uma mola propulsora para o seu crescimento, para fazer com que você possa pensar além disso, né, Érica? Eu li Exato. uma declaração sua, acho que, se não me engano, para a própria Veja, em que você chegou a falar que por volta dos 15, 16 anos, né, na sua adolescência, você foi expulsa de casa, passou a morar na rua e acabou tendo uma realidade talvez clichê, digamos assim, para a maioria das pessoas trans no país, que acaba caindo na prostituição como única forma de sobrevivência, né? O que te motivou a sair daquele universo tão pesado, né? O que fez você realmente conseguir virar essa chave e seguir seus estudos e depois chegar na política? Olha, sinceramente, eu acho que eu não tive motivação. Eu acho que eu tive oportunidade. Eu acho que a minha mãe ter me buscado, a minha mãe ter me procurado, me permitido voltar para dentro da minha casa, me garantindo a alimentação, a moradia, o direito ao básico, poder voltar para a escola porque eu tinha algum mínimo de estabilidade, foram os pilares essenciais e importantes
para que eu conseguisse romper com a exclusão social e a precariedade a qual o meu corpo estava inserida. É claro que dentro de mim existia um anseio para que meu corpo não sucumbisse àquilo e que aquela não fosse única e exclusivamente a única realidade que eu pudesse experimentar, já que na infância eu tinha tido uma infância tão privilegiada, uma infância tão boa, tinha conhecido o amor, o afeto, o acesso às coisas, sabe? Então existia em mim um anseio e um desejo por não morrer naquele espaço, por que a minha história não fosse marcada apenas por aquela existência e por aquele lugar. Mas eu acho que não foi uma motivação, foi uma oportunidade, porque eu digo sempre que se minha mãe não tivesse me estendido de volta os braços e compreendido que aquilo que havia sido dito para ela não passava de uma falácia destrutiva e de uma mentira e que ela precisava ir na contramão daquilo que destruiu a nossa relação, talvez hoje eu não estivesse aqui. Porque sozinha, sem amparo, sem base, sem estrutura, eu não tivesse condições. Então eu acho que são as oportunidades que nos impulsionam. Eu acho que são as oportunidades que nos dão condições reais de abandonarmos uma vida de precariedade, de abjeção, de invisibilidade, para construirmos uma nova história. No meu caso, foi a oportunidade que veio através da minha mãe, mas muitas vezes as oportunidades aparecem das mais diversas formas. Por isso eu digo a importância de garantirmos oportunidades, emprego, acesso à educação, acesso à alimentação, acesso à moradia, enfim, coisas básicas que permitam com que o ser humano, com que aquele sujeito saia da miséria, saia da precariedade e possa ingressar na sociedade como parte da sociedade de um modo geral e natural. Então eu acho que foi a oportunidade que me possibilitou sair mais do que a motivação. Agora, é claro, após sair, existiu uma motivação para que eu me tornasse uma ativista, para que eu me tornasse um ser político, para que eu me tornasse uma militante. E aí eu acho que a motivação da minha história, eu acho que aquilo que me motiva é ter visto tão de perto a crueldade das pessoas, a desumanização de um corpo, a violência, o ódio, o quanto nós somos tratadas como nada, como abjetas, negadas do afeto, negadas do lazer, do direito à vida, do direito à cidade. Ter sido tão desumanizada, ter sido tão precarizada, ter passado por lugares tão cruéis e dolorosos, foi o motivo, foi a motivação para que eu dissesse, agora que eu tenho a oportunidade de brigar, e agora que eu tenho a oportunidade de falar, eu quero falar. Eu quero falar por mim e eu quero falar por todas. Eu quero conhecer a minha história e mostrar que faço parte de uma luta ancestral por direito, por equidade, por justiça. A dor foi a minha motivação. A negação dos direitos foram a minha motivação. A precariedade e a desumanização, porque o meu corpo foi desumanizado, eu não era tratada, vista ou respeitada enquanto um corpo humano, enquanto um ser humano. Isso me motivou a dizer, eu preciso lutar para que nós sejamos humanas. Eu preciso lutar para que a sociedade nos enxergue enquanto sujeitas e sujeitos humanos e dignos de disputar e de alcançar o status quo de humanidade. E aí, a partir disso, eu me torno uma ativista e uma militante que hoje está política. Porque o que eu sou e sempre serei é alguém que luta por uma causa, a causa da equidade e da justiça social. Hoje faço isso dentro do parlamento, ontem fiz isso nas ruas e nas universidades e sempre terei isso como parte da minha essência, independente de onde eu estiver. Se amanhã eu não for mais política ou optar por outro caminho ou não for reeleita, caso concorra outra vez, eu sempre serei um corpo político. Eu sempre serei um corpo político que faz militância e ativismo. Érica, você acha que o Brasil está preparado para ter uma presidenta trans? Olha, eu não sei se o Brasil está preparado para ter uma presidenta trans. Eu acho que nós temos que traçar. Na verdade, eu sei, o Brasil não está preparado para ter uma presidenta trans. Isso é um fato. O Brasil segue sendo o primeiro país do mundo que mais mata, as pessoas ainda fazem chacota, ridicularização, não nos respeitam, nós não temos direitos básicos. Então, o Brasil não está preparado para ter uma presidenta transexual ou travesti. De maneira alguma este país está preparado, mas eu posso lhe dizer, este país está sendo preparado para pensar e sonhar
com isso. Este país está sendo preparado para enxergar e compreender que pessoas transexuais e travestis são pessoas normais como quaisquer outras e que algumas têm sim capacidade, competência, condição de disputar um cargo tão importante como esse e talvez fazer um trabalho que homem branco nenhum tenha feito até agora, porque nossas vivências, nossas histórias e nossa visão sobre o mundo é muito diferente e nunca foi representada neste lugar. O Brasil não está preparado, mas o Brasil, sem sombra de dúvida, está sendo preparado. Um trabalho árduo, difícil, de todos os dias, mas nós estamos aqui, assumimos esse compromisso e seguiremos levando ele até que o Brasil consiga enxergar. Talvez o Brasil não esteja preparado sequer para uma mulher negra, quem dirá para uma mulher transexual. É verdade. É de se pensar muito do que você está falando. Mas você se vê um dia presidente? Essa é uma pergunta que me ronda muito as minhas redes sociais. Ela é sempre bombardeada com isso. Nossa, presidente, minha presidenta, eu quero você como presidenta da República, e eu recebo isso com todo o amor e honra do mundo, porque sei da preciosidade que é trabalhar o imaginário da minha comunidade, que é trabalhar o imaginário desta gente que pode sonhar, que pode entender que sonhar é possível e que nós podemos alcançar tudo. Mas eu tenho respondido cada vez mais que, primeiro, nós precisaremos votar melhor num Congresso Nacional para que eu me enxergue neste lugar. Hoje, com a configuração do Congresso Nacional que nós temos, eu não me enxergo, não. Que baita desafio seria ser a primeira presidente travesti do Brasil com um Congresso Nacional como esse. Mas se aqueles que clamam para que eu me torne presidente no Brasil também forem ao meu lado, conscientizando a população brasileira a votar num Senado, num Congresso Nacional, né, Câmara e Senado, melhor, por que não? Talvez sim, acho que posso representar os interesses dessa nação para além do debate sobre gênero, sobre sexualidade, porque ocupar um cargo da presidência da República é dizer sobre muito mais do que isso. Vou me preparando para quem sabe um dia. Tá certo. Você ainda recebe muito haters na internet? Deve ter vários, né? Mas ameaças, você chega a sofrer ameaças? Tenho vários haters, mas as ameaças diminuíram significativamente. Na minha eleição para vereadora e durante o exercício do meu mandato de vereadora em São Paulo, eu fui constantemente ameaçada, tentaram invadir o meu gabinete, cenários horrorosos aconteceram comigo. E agora, como deputada federal, chegam coisas pontuais, mas que nós avaliamos, fazemos uma análise de risco e percebemos que, do ponto de vista da gravidade do que era antes para o que nós estamos vivendo agora, essas são quase que situações, até eu diria, insignificantes. Nós não as desprezamos, porque nós sabemos da violência de gênero, enfim, da problemática toda que é a violência no Brasil, mas ela diminuiu significativamente e eu tenho até um pouco mais de tranquilidade. Tá certo. Vamos falar um pouquinho da carreira de modelo, Érica, tirando um pouco da política de foco. Você é modelo também, tá sendo agenciada, né, por uma grande empresa de São Paulo e tal. Qual é o tempo que você arruma para poder cuidar das passarelas? Olha, a conciliação de agenda, de fato, ela é um grande caos. Que bom que muitas vezes as coisas acontecem aos finais de semanas, né? Então a gente consegue conciliar, ou às sextas-feiras, que são dias que não tem plenário, que eu não tenho obrigatoriedade de estar em Brasília. Muitas vezes eu tenho outras agendas políticas, porque fazer política não é só vir aqui de terça, quinta, vir no plenário, fazer política é estar nas bases, é se reunir, é ir aos ministérios. Então a demanda ela é muito alta. Mas tem uma coisa que eu disse para mim, que eu não permitiria que a política matasse a minha subjetividade, que a política matasse os meus sonhos e que eu precisasse abrir mão de ser quem eu sou para fazer política, que era possível conciliar esses dois universos. Isso para mim é muito importante, não só do ponto de vista das passarelas, mas do ponto de vista de uma série de outras coisas que eu faço, que eu gosto de falar, que eu gosto de discutir nas minhas redes sociais, que eu gosto de mostrar da minha vida, que muitas vezes eu me pergunto, mas nossa, será que isso vai ser bem recebido? Porque há uma tentativa de castração, em especial das mulheres no exercício da vida pública. Nós mulheres temos que nos recolher e viver uma outra identidade. E para mim é importante dizer, eu sigo sendo jovem, eu sigo sendo antenada com a moda, com o mundo do pop, com o que é divertido, e eu não deixarei de experimentar e viver essa particularidade para fazer a política. Tem sido um desafio conciliar essas agendas, mas a gente espreme daqui, corre dali, vai para lá, sai cansada, come no meio do trajeto e vai fazendo com que as coisas aconteçam. Eu gosto de moda, eu gosto de passarela, eu gosto desse universo
E que bom que agora eu tenha a oportunidade de experimentar isso com uma empresa maravilhosa, respeitada, renomada no mercado da moda e unir as duas coisas, modelo e deputada. Por que não? Nós não estamos falando de inovação política, essa é mais uma parte do meu projeto de inovar a política. Legal. Dá para trazer a política para o meio da moda? Dá para se fazer política na moda? Eu acho que sim, porque eu acho que a moda ela é política, né? Eu acho que tem política na moda e tem moda na política, né? A partir da forma como nos vestimos, as tendências. Muito pelo contrário, falta um pouco mais de moda na política, porque a política ela é bem cafona, as pessoas são completamente cafonas e completamente desatreladas ao debate da moda. Mas aí é uma outra discussão que a gente vem pressionando para que elas se atentem cada vez mais sobre a importância. Eu sou uma deputada, eu represento um estado, eu represento um eleitorado, eu represento o povo. Eu não posso vir aqui de qualquer maneira. Eu não posso achar que isso daqui é uma várzea, é uma bagunça. Eu tenho que ter um mínimo de preocupação estética sobre isso. Eu acho que isso também tem uma responsabilidade com o meu eleitor, com o voto que eu recebo na urna. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, a moda ela é um ato político. Basta nós vermos o que foram as últimas passarelas. As passarelas trazem questões raciais, questões indígenas, questões de gênero. A moda ela é um instrumento político que foi pressionada nos últimos anos pela negritude, por corpos dissidentes de um modo geral, para que se incluíssem essas identidades, e nós entendemos a moda como uma manifestação também política, por isso não acho que elas precisem andar desassociadas, cada uma para um lado. Legal. A gente tem tido agora o debate muito recente sobre os partidos em relação às cotas, né, de participação das mulheres e de negros dentro das cotas dentro dos partidos. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre isso, já que a gente está falando sobre diversidade de uma maneira geral desde o início do nosso papo. A votação de um acordo como esse, que é praticamente suprapartidário, que está acontecendo, pode ser um retrocesso também nessa discussão da diversidade da área da política, né, Érica? Não, é um retrocesso, é um escárnio, é uma falta de respeito com o eleitor, com a luta das mulheres, com a luta do movimento negro, porque nós temos uma lei, aí nós criamos uma lei, depois os mesmos partidos que não cumprem essa lei voltam e dizem, agora nós vamos nos anistiar daquilo que nós criamos e não cumprimos, que se trata da representação de mais mulheres, da cota para negros e pardos no Brasil, que era uma discussão que estava ocorrendo hoje na comissão especial que analisa a PEC 9, estava lá, fiz uma fala, porque querem diminuir, inclusive, recursos para essas candidaturas, além de anistiar os partidos que não cumpriram a cota mínima. Isso é um desrespeito e isso exclui, isso depõe contra a democracia, porque nós sabemos da dificuldade desses grupos de estarem na política, de conseguirem recursos para fazerem uma candidatura e disputarem as eleições com condições reais de ganharem. Então, esta é uma manobra por parte desses políticos para fazer com que a chegada de negros e negras, mulheres, no parlamento brasileiro seja dificultada, perdoando, inclusive, os partidos que já não cumpriram uma legislação anterior e, além de anistiarem esses partidos, ainda diminuindo recursos e obrigatoriedades no futuro. Tá certo. Bom, Érica, nosso tempo está terminando. Adorei o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que às quartas-feiras você tem uma agenda ainda mais complicada em Brasília. Quero te agradecer aqui pelo espaço que você nos deu aqui para conversar com a coluna Veja a Gente no YouTube. Eu que agradeço, querido, o espaço, a oportunidade, e seguimos aqui à disposição e lutando pela reconstrução desse país. Beijo e muito obrigada, viu? Obrigado. Bom, gente, eu conversei aqui com Érica Hilton, do pessoal de São Paulo, que foi a vereadora mais votada no Brasil em 2020 e 2023, a primeira mulher trans eleita deputada federal. Só por isso ela já seria um modelo a abrir essa discussão da representação. Mas, além disso, ela também é modelo nas passarelas, como a gente viu aqui no bate-papo. Então, acompanhe aí o trabalho de Érica nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui no nosso próximo bate-papo semana que vem. Valeu, gente. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau.